Muita treta, vixe, muita treta, vixe. I can feel it. Muita treta, vixe, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Salve moçada! Salve, salve rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do progresso. É isso aí, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô aqui com a minha querida mancada fixa e eu vou começar chamando ela Laura Cristiana. Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Beleza pura, Laurinha. Tá pronta pra brilhar nesse episódio? Esse episódio foi feito pra você, hein? Quero ver. Tô super feliz. Animadíssima. Tomou os Rivotril, chazinho de camomila. Hoje eu nem precisei, porque o assunto era tão legal que eu só bebi água mesmo. Olha aí, rapaz. É, milagres. Pois muito é. Bom. Se eu der uma rage no meio do programa, vocês me tiram da conversa. Desconsiderem, né? É. Bom, e agora eu tô sabendo que escureceu o tempo aí, esfriou tudo, Keanu Rivers apagou as luzes de São Paulo e a gente vai trazer nosso correspondente do Apocalipse, Dr. André Escobar. Salve, treteiros! Vocês estão bonzinho? Belezura, meu gerente, como é que tá? Tá difícil administrar aí esse podcast? Tá difícil, eu tô com medo. Escureceu tudo aqui, era 3 horas da tarde. Eu já saí correndo pra fazer saque nas ruas, mas ninguém me acompanhou, então tô sozinho por enquanto. Tem que procurar uma loja mais próxima, né? Já vai no produto mais caro pra poder aproveitar o tempo e a oportunidade. Tem que ficar esperando, você fica na porta esperando. Se alguém começar a arrombar, você vai junto. Excelente. Depois eu vou passar pros advogados pra ver se a gente pode botar esse trecho no ar, beleza? E agora eu vou aí pedir pro DJ colaborar com a trilha sonora pra eu chamar diretamente de Angola nosso querido Charles Peixoto. Olá, pessoal, criançada, jovens e mamãe. Beleza, Charles Peixoto, você que assumiu aí que o brasileiro é antes de tudo um palhaço, como é que tá aí acompanhar o noticiário do outro lado do oceano? Eu tenho chamado de Vazaflix. Todo dia um episódio diferente, inusitado, alguma coisa interessante, um pronunciamento do excelentíssimo executivo, o senhor... como é que é o nome dele mesmo? Esqueci. Palhaço Bozo. E por aí vai. Agora ele tem os assessores, o ator pornô saiu do negócio, tá uma confusão danada. Daqui é muito... É aquela coisa de ver do alto, né? Parece que é muito mais divertido do que daí, eu imagino. Eu preferia que o Glenn Greenwald tivesse botado o bagulho todo pra gente maratonar, né? Cada um escolhe aí o episódio que gostou mais, todo mundo ouve tudo. Mas tudo bem, vamos aí de pouquinho em pouquinho, doses homeopáticas. Tem mais áudio, será? Tamo aí, pagando pra ver, né? Eu acho que é muito tempo sem operação. Eu tô chateado. Galera, isso me lembra o quê? De falar pra vocês colaborarem com esse podcast, Treta Talks, assinando um dos nossos planos a partir de R$4,20. Você entra lá no picpay.me/treta ou simplesmente no treta.com.br/assine e aí você vai ver os nossos planos. A partir de R$4,20 por mês, você colabora com esse podcast, ajuda aí a fazer esse movimento de resistência, né, que é contra tudo isso que está aí. E mais do que isso, participa do nosso grupo secreto, né? O pessoal tá lá trocando uma ideia, inclusive falando aí sobre o episódio 100, que tá chegando, Treta Talks número 100, e a gente tá debatendo. Eu não sei, o que você tá achando aí, Laurinha? A gente tem melhores momentos o suficiente pra fazer um Vale a Pena Ver de novo? O que você acha? Então, tem coisas que eu gostaria de não lembrar, né? Mas eu acho que, além dos momentos que foram pro ar, a gente tem muita história de bastidores aí que dá pra falar. Algumas são proibidas, né? Mas não, claro, mas a gente faz um filtro, né? Eu acho que eu entrei... Foi no 58, né? Não lembro. Não. E antes você tem muita coisa aí, hein, Vuneuva? Abra a caixa. Eu não sei se vai dar pra ouvir aqueles áudios de antigamente, né? Parecia que eu tava em coma. Mas, enfim. Escobar, o que você acha que não pode faltar no nosso episódio número 100, meu querido? Você que é o gerente, né?
Bom, como tem um Vale a Pena Ver de Novo previsto aí, cenas cortadas, tudo isso, acho que tem que ser apresentado pelo Miguel Falabella, pra ele poder fazer o sinaizinho depois, na hora de se despedir, eu ia ficar emocionado. Eu espero alguma coisa grandiosa. Mas ninguém vai ver, nossa, porra. tem bastante, né? Sou mais o André Marques. Não, André Marques é DJ. Eu falei que eu vou mandar um áudio pro programa com 45 minutos comigo tossindo, que é o que vocês não veem do outro lado do fone de ouvido. Eu vou falar que é uma competição de tosses, né? Porque aqui também não deixa barato. Mas a minha é mais light, é só o cigarrinho. Charles Peixoto, você acha que dá pra ter uma dinâmica de interatividade aí? O que a gente pode pedir de participação da galera? Olha, eu acho que a galera vai dar aquela apimentada, assim, aquele toque que a gente não consegue alcançar, né? O público sempre surpreende. Web 2.0. Isso. E tem aquele lance também. Eu, como sou o mais novo, me falta às vezes repertório, assim. E seria só porque ótimo você não ouve nem o Treta Talks, né? Seria ótimo a gente ter indicações de episódios épicos, assim, pra gente poder dividir com os amigos, começar a apresentar pra outras pessoas a partir, assiste esse e tal. Muito bom. Acho que seria interessante também. Ouvir o Treta Talks pra ser o primeiro, esse com os melhores momentos, né? E daí vai pros outros. Isso, e aí vai licando. Eu tenho ouvido bastante até. Tenho ouvido mais do que eu gostaria até, né? Já ouvi 4 episódios. Bom, é isso aí então. Eu vou aproveitar para abrir esse canal pra galera. Quem tiver alguma dúvida ou tiver algum momento aí inesquecível do podcast, algum momento de destaque e quiser deixar uma mensagem pro nosso episódio 100 ou perguntar alguma coisa sobre os bastidores do podcast aí também, que você tem uma dúvida, né? Manda pra gente através do e-mail equipe@treta.com.br ou pra gente no Twitter também com a hashtag TretaTalks. E a gente vai incluir você no episódio. Quem quiser pode mandar em áudio também, se tiver competência de gravar sua mensagem em áudio, pode mandar anexo no e-mail que a gente vai pegar. Não vamos abrir o zap também, porque senão fudeu muito, né? Vai chegar o Marco Melo, vai mandar o vamos acordar, grupo. Não é tão difícil gravar áudio, gente. Se até a gente faz, vocês também conseguem. Exato. É verdade. Vários aplicativos aí. Mas vamos lá, agora sim eu vou chamar o convidado especial que justifica que esse episódio a gente vai voltar a falar de política, porque agora sim nós temos um especialista na bancada, alguém que vai ajudar o Treta Talks a sair um pouquinho do senso comum. A gente já xingou o Bolsonaro aqui de todos os nomes possíveis, eu chamei meu pai pra falar mal do governo, que é a nova técnica do podcast. E aí a gente foi lá no Vira Casacas, um dos melhores podcasts da atualidade, e foi raptar esse rapaz pra vir aqui participar do Treta Talks, doutor, e aí agora você é doutor mesmo, mestre e doutor, Felipe Abal. Ale, gente, muito obrigado pelo convite. Não sei nada sobre fugir de bom senso. De bom senso eu vou fugir. Não sei sobre fugir de um senso comum. Espero que possa contribuir para a conversa aí, cara. Eu tava ouvi teu pai ali, eu achei trimassa o episódio, né? Já que os caras chamam o deles para resolver, exatamente, a gente tem que chamar também, né, cara? Nada mais justo. Nepotismo você vê por aqui. É isso aí, mas o Abal, eu vou chamar de Abal, que é como a gente que ouve podcast, a gente vira brother e o podcaster nem sabe, né? Então, já sou brother. Eu queria saber o seguinte, né? O Vira Casacas aí é um podcast sobre direito, atualidades, entretenimento, política, mas, na verdade, ele tá aí no meu hall de esquerdices, né? A gente ouve porque é uma racionalização de um sentimento aí que eu já tenho. Falei pra você que é a voz do bom senso, porque eu concordo com tudo. Se eu não concordava antes, depois de ouvir eu passo a concordar. E aí, qual foi minha surpresa ao pesquisar o nome, né? E descobri que Vira Casacas não tem nada a ver com mudar de time. Vocês não são ex-tucanos que partiram pra esquerdice, né? Mas um grupo revolucionário do Haiti que resistiu aí aos ataques das tropas de Napoleão e que queria manter a escravidão na ilha. Então, é uma inspiração belíssima para esse podcast. Eu queria saber como é que tá essa experiência aí de vocês, esse grupo revolucionário do Haiti, na podosfera brasileira. Tem sido uma experiência bacana para você ou você tá passando mais raiva do que tudo? Cara, o Vira Casacas, ele é uma gratíssima surpresa, assim, né? Porque, na verdade, a gente começou como todo mundo começa, né? Um bando de homem branco junto, achando que é legal o que eles falam, né? E daí resolve gravar podcast.
E a gente começou agora faz 2 anos e tá sendo muito legal. Tá sendo muito legal tanto o retorno por parte do pessoal, assim, de quem ouve, de muita gente que tá curtindo. As ouvidas estão boas, assim, também. Então, vou dizer que é uma válvula de escape, né, para tudo isso que acontece, já que é bom sair berrando em microfone. E também a gente acredita que está fazendo um papelzinho, né? A gente está fazendo alguma coisa nesse meio todo que não seja só ficar xingando no Twitter, sei lá, né, cara? Então, cada um tem que fazer a sua parte nesse momento. A gente pegou uma época bastante turbulenta e uma época que bastante gente queria ouvir a respeito de política e ouvir a respeito de política vindo de outras fontes, né, cara? Porque também a gente tem posicionamento, sim, a gente é abertamente esquerdalha, então muita gente queria compartilhar, assim, desses papos, dessas conversas com a gente, e eu acho muito massa, cara, porque a gente acaba conhecendo muita gente nova, muita gente legal. Eu que sou um cara que não gosto muito de sair na rua, então eu tô muito feliz com a experiência, cara, muito mesmo. E o Apoia-se, alguém já pagou o plano de 10 mil? Cara, ainda não. Cada semana a gente tenta inventar alguma coisa nova pra ver, né, se a gente consegue atrair o nosso, né, George Soros pra chamar de nosso, assim. Ainda não. Eu sei que tem muita gente que tem a intenção, só falta o dinheiro mesmo. Com certeza. Como é que funciona esse negócio de 10 mil? O cara paga 10 mil todo mês pra apoiar, é isso? Claro. O Charles ficou interessado. Claro. Mas tem nude, direção hidráulica, alguma coisa assim? Eles vão fazer uma janta na sua casa, é o prêmio. Esse é o mais tradicional, mas já rolou de tudo, né, cara? A gente vai pra Porto de Galinhas, tem show, tem dança. Bom, se você tá com essa bola toda aí, aproveita, apoia.se/viracasacas, né? Fica o merchan. Afinal de contas, não tem cachê. Que, inclusive, o Viracasacas também tem uma outra característica, que é o maior podcast divulgador de fotos de animais. É verdade. É uma característica bem peculiar. É verdade. A gente junta, né, os pets com o esquerdismo. Isso aí é uma nova modalidade, né? É uma terapia, né? É verdade, cara. Se não fosse foto de gatinho e cachorro, eu já tinha enlouquecido, cara. Com certeza. Você falou aí que vocês são esquerdalha, como que você se define aí no espectro político? Eu sei que tem uma certa pluralidade dentro da esquerda, né, na bancada do Viracasacas. Explica pra gente aí como que você se define. Ou você no Tinder é assim, não gosta de rótulos? Não, cara. Eu não posso falar pelo Divan e pelo Carapanã, né? Já que é melhor conversar com eles, assim. Mas. Pretendo. Só entrar em contato com os rapazes ali, que eles também estão à disposição. Boa, vou dar essa carteirada agora. Isso. Eu vou te dar uma carta de, como é que é? Recomendação. De recomendação, assim. Eu vou dizer, não, vai lá que o pessoal é do bem, sabe? Eu me defino como marxista, cara. Eu me defino como marxista. Comunista! Então, acho que no decorrer dos episódios, assim, dá pra ver realmente que a gente tem algumas discordâncias, nem tudo é todo mundo falando a mesma coisa e pensando a mesma coisa. E isso é legal também, porque como tu falou, né, cara, hoje em dia o pessoal até fala que é muito mais saudável se falar em as esquerdas do que em uma esquerda. E é uma realidade, sim, né, já que existe uma pluralidade de pensamentos, assim, em relação às coisas. Mas o central, uma coisa que a gente bate bastante, vem batendo até nos últimos episódios, é exatamente na gente achar um núcleo, achar uma pauta central que una todo mundo. E existe, né, cara? Tem que existir essa centralidade. Então, por mais que a gente não pense da mesma maneira, não concorde em tudo, existe esse núcleo, existe esse centro, assim, que é o que vai juntar todo mundo ali nesse papo, sabe? E que hoje é basicamente resistir aos ataques diários, né? A movimentação que tem sido feita é toda negativa, né? É simplesmente segurar a onda do governo Bolsonaro, não é isso?
Pois é, cara, isso é um negócio que a gente tratou bastante no nosso episódio da outra semana ali, e eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje em dia, sabe? Essa questão de que, é claro, né, é relevante, é importante a gente resistir, né, só que essa resistência, vê bem, né, eu não tô falando nada de negar algum tipo de pauta, negar algum tipo de... não é nada disso aí. Agora, essa resistência, e já há um bom tempo por parte da esquerda, já desde a queda da Dilma a gente vê isso aí, que ela vem se portando de uma forma negativa, sabe? Ela vem se pautando por um não. Aquele negócio do, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Daí o que acontece? Golpe. Igual a Copa. Não vai ter Copa, sabe? Não, ele, sabe? Então, assim, isso é tudo uma questão, e eu tô falando meramente em nível de discurso, gente. É evidente que a gente tinha que, né, se portar de uma forma de resistir a todas essas coisas, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Agora, num nível de discurso, você permanecer meramente reativo, é muito difícil tu chamar pessoas pro teu lado, sabe? Eu quero que você venha aqui comigo pra lutar. Lutar por quê? Pelo não. Vem lutar pra mim com não a isso, não aquilo, não aquele outro. É muito complicado de chamar pessoas assim. Daí, né, uma coisa que a gente conversou lá até... Você vê agora uma propaganda do PSL, que ele pega e parece uma propaganda de banco, né, velho? Só faltou colocar eles também cachorrinhos e coisas do gênero. Tem imagens de banco, inclusive da Caixa do Banco do Brasil, né? Porra, né, que eles chegam lá e dizem, olha aqui, mulheres, negros, não sei o que. Porra, mano, o que vocês estão dizendo? Mas eles estão utilizando de uma retórica que é inteligente, eles estão utilizando de uma linguagem que é inteligente e termina, né? Vem aqui pro PSL, a gente tá de braços abertos pra você. Poxa, é um negócio simpático, né? Vem pra direita, né? Pois é, cara. Eu acho que é uma estratégia, né? Já que no meio da crise os bancos estão lucrando aí pra caralho, né? Esse aí eu vou explicar, tá ok? No tocante às imagens usadas, nós gostamos muito e mandamos tirar pra usar pra nós, tá ok? Eu gostei muito que o seu Bolsonaro é fanho. Excelente. Eu confundo ele com o Renanzinho, é foda, mano. Mas, gente, essa tática, assim, eu vi muito... Agora, né, trazendo pra uma visão pessoal, experiência pessoal, eu vi isso acontecer muito no movimento punk, que foi o que eu militei praticamente a vida toda, né? Até hoje. E eu via muito isso, assim, a gente não conseguia... Tipo assim, o punk basicamente estava morto, né? Há quem diga que ainda está. E a gente não conseguia pegar a molecada nova, assim, do mesmo jeito que a minha geração foi pescada, saca? Depois a gente começou a reparar que os grupos fascistas, na verdade a gente nem chamava esse nome, assim, era nazi mesmo, né? Que os grupos neonazistas aqui conseguiam, assim, pegar essa galera, tipo, os moleques adolescentes, justamente com esse discurso de, tipo, vem pra cá, a gente tá de braço aberto, aqui todo mundo é brother, tipo... Todo mundo é retardado igual a você, pode vir, né? Tipo uma coisa de família. Sabe aqueles adesivos que tem em carro de véio, que é tipo assim, se você não abraça seu filho hoje, um traficante vai abraçar? Tipo um negócio assim... A gente pensava a mesma coisa, que se o punk e o hardcore não abraçasse a galera, quem ia abraçar ou ia ser os nazis ou ia ser a igreja. E infelizmente a gente só ficou no discurso, entendeu? Tipo assim, fora machistas, não há, sei lá, vivissecção animal, consumo animal, não ao racismo, não ao sexismo e tal. Quando a gente viu, era um grupo de 10 véi, 2 jovens, saca? Contra muita um monte peneira, né? A intransigência acaba tirando a oportunidade. Com um monte de moleque novo, misturado com um monte de nazi, saca? E eles, véi, é estilo família. E a gente vê isso, pode se ver na internet, quando um cara fala bosta, assim, a galera vai comentar, ele chama o clã e todo mundo vem defender, né? Mas é muito parecido. Você acabou de falar que todos os movimentos são muito de negação, de não isso, não aquilo, não aquele outro. Sim, eu quis fazer essa comparação com a questão da esquerda, né? Porque por que eles ganham mais gente?
E como é que a gente muda isso? Porque legal a gente Eu não faço ideia. Bacaninha a gente Eu não faço ideia. Mas a gente vai ter que fazer o quê? Ter que pegar umas vans e sair distribuindo doce, chamando criança? Porque eu não consigo ver uma pauta propositiva, na verdade. Nem eu. E isso é muito complicado. Cara, não. Olha só. Eu acho que isso aí é um negócio, na verdade, bem recente da esquerda, sabe? De se tornar reacionária. Porque esses caras, quando tu vê e diz assim, ó, o nazi está abraçando todo mundo, isso é revolucionário, cara. Né? Hoje em dia os evangélicos eles são muito mais revolucionários nesse sentido, sabe? Porque como é que tu muda um troço desses? É uma questão puramente de discurso. É uma questão puramente de como é que tu coloca as coisas, sabe? Por que ao invés de tu dizer, por exemplo, ok, né, não ao machismo, né, não ao machismo, tu dizer o seguinte, ó, eu te aceito como mulher. Sabe, do jeito que você é, eu sei lá, ou aqui a gente sempre foi de um lado, cara, que exatamente, poxa, a gente sabe muito bem de que qualquer teórico que se preze marxista, por exemplo, ele vai te dizer que não existe uma emancipação completa se não tiver junto uma emancipação feminina, se não tiver junto uma emancipação relacionada à raça. Então isso vem tudo, é uma pauta extremamente propositiva. A questão é a forma como a gente está colocando. Uma coisa que eu já falei várias vezes, por exemplo, é o seguinte, hoje em dia, se de repente tu vai, sei lá, cara, ó, tô dando um exemplo, gente, não fiquem brabos comigo, tá? Mas tu vai numa rodinha de um DCE de esquerda e chega um cara que é completamente cru, sabe, completamente cru, vindo de um interior que nunca teve contato com nada, e ele fala alguma merda, ele fala alguma bosta, ele dá um machismo ali, cai todo mundo de pedra em cima da pessoa. Agora, se essa pessoa chega num ilispe, sabe, e fala alguma bosta, os caras vão puxar ele de canto, vão dizer, cara, não é bem por aí, pensa nisso, o cara sai com 6 livros, 2 filmes, 80 sites... E vira um líder. E 195... E uma camiseta. Uma camiseta e 195 canais no YouTube. A gente, ao invés de tentar, e eu sei que não é função da mulher ficar educando o homem, nem do negro e tararara, mas, gente, nesse não é função, a gente tá perdendo. Agora, o que não dá é pra cair de ferro em cima das pessoas assim, porque daí não funciona. Daí esse cara vai sair dali dessa rodinha do DCE, vai ter lá o cara que vai dizer, poxa, você viu como as feministas são ruins? Sabe, né? Sabe por que você é um merda desse jeito? Por causa do esquerdismo, do feminismo, do não sei o que, e vai abraçar o cara. Foi pro lado de lá, perdeu. Então o resumo é que talvez a gente não seja tão legal. Talvez a gente não seja tão legal. Não são. Se você não for do clube, você tá ferrado, mano. A esquerda virou aquele meme da Suzana Vieira que não tem paciência pra quem tá começando. Isso. Eu tô triste agora. Mas eu queria saber justamente quando que a gente, nessa de tentar ser mais inclusivo, né, até cristão, perdoar aí os isentões, os minions arrependidos e endossar personalidades que mudaram de opinião, por exemplo, que viraram a casaca, né? Como é que a gente faz, por exemplo, pra, sei lá, aceitar o Felipe Neto como uma personalidade aí que tá fazendo oposição ao Bolsonaro, né? Não que a gente tenha que aceitar alguma coisa, mas como que a gente pode pensar isso como algo positivo e não tá correndo o risco de ver a nossa pauta sequestrada novamente, né? Reinaldo Azevedo aí, Raquel Sherazade, pessoas terríveis que agora engrossam o coro contra o Bolsonaro, né? Em que ponto a gente deve ser inclusivo, mas também deve ser cuidadoso? Cara, eu acho que isso aí vem muito de uma questão até da gente tá meio órfão, né, de porta-vozes, assim, na esquerda, sabe? Então tudo que vem no sentido de ter um jornalista, alguém que tenha, né, esse espaço, que venha falar alguma coisa e tu vê, é alguma coisa meramente coerente, sabe? Um pouquinho de bom senso, todo mundo já vem e diz assim, meu Deus... Tortura é ruim, né? Daí bate palma e diz, nossa senhora, fada sensata. Né? Mas não, a grande questão é exatamente saber que, por exemplo, assim, Reinaldo Azevedo, ele é um cara que tem muita culpa no cartório. Mas ele se retratou, não sei o que, bom pra ele, mas ele não é o cara que pode virar o porta-voz
Raquel Sherazade, mesma coisa, né? Porque assim, ó, durante muito tempo, e eu vou dizer assim, ó, durante uma boa parte do governo do PT, meio que foi deixado de lado muita pauta importante, tu entende? Muita coisa que era para ter sido colocado, né? Esse negócio que eu tava falando antes. O quanto de dinheiro que ganha um banco. Cara, banco ganhou rios de dinheiro no governo do PT. Mas rios de dinheiro no governo do PT. E a gente pegava e dizia, não, mas aqui, ó, esse projeto de social-democracia aqui tá legal, né? Não precisa a gente ir mais longe. E a gente sabe muito bem que, né, o liberalismo, quando dá problema, vira fascismo facinho. Né? Não precisa de muito esforço pra gente ver uma guinada nesse sentido. Qualquer crise abre um autoritarismo aí. Né? Porra, é o que a história nos mostra, né? Então, eu acho que, e assim, ó, e tu vê como essa questão de adotarem certas figuras daí também acaba gerando todo depois um desgosto, né? E eu acho muito engraçado quando isso aí acontece. Daí os caras pegam e vê o Karnal tomando vinho com o Moro e daí cai o mundo das pessoas, né? Tipo, mas como é que ele tá fazendo isso aí? Diz, velho, quando é que ele disse que ele era ícone da esquerda? Sabe, você que pegou e inventou um troço desses e fica triste quando não acontece. Ai, a Tabata Amaral. E o Freixo com a Janaína? Velho, o Freixo com a Janaína, assim, ó, cada um faz o que achar melhor, né, cara? Eu não tô aqui pra cagar a regra pra ninguém. É foda. Agora... Mas aqui, o Freixo com a Janaína não seria exatamente esse ponto que a gente tá discutindo, de uma certa paciência com o opositor, uma certa abertura para debater ideias e não degladiar princípios igual as pessoas fazem na internet. Não tá mais para esse lado? Velho, assim, eu acho que... eu acho que uma coisa é tu dizer o seguinte, olha, eu tenho um tio meu que caiu em todos esses papos do Bolsonaro, mas é muito mais por desconhecimento do que propriamente por uma crença pessoal, sabe? Que às vezes tem, tu conhece, gente, eu conheço pessoas assim que pegam e falam coisas homofóbicas, falam coisas machistas, quando tu dá uma apertada, a pessoa não tem nem fundamento pra falar aquilo lá, sabe? Agora, a Janaína Pascoal não é uma pessoa para você dialogar, cara, até porque o ponto básico do diálogo é que as duas partes estejam dispostas a conversar, né? E ela não tava querendo ouvir o Freixo, ela pega no dia seguinte, larga aqueles tweets dela do tipo, né, sei lá, olha ali, comunista é tudo Venezuela e come cocô, sei lá o quê. E daí, pronto, acabou, jogou tudo fora, sabe? Então assim, ó, não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, não é agora vem cá, eu vou dialogar com o Flávio Bolsonaro. Não tem diálogo com esses caras. Agora tem muito diálogo para ser feito com, por exemplo, né, esse isentão. O isentão é uma pessoa que tem que ser colocado para ele exatamente aquela boa e velha coisa de que, filho, se você não tá do lado de nenhum lado, tu tá do lado do opressor. Não existe não estar de um lado. Nem esquerda nem direita, é direita. É direita, exatamente, sabe? Então, mas conversar com a Janaína Pascoal, por favor, cara. Meu Deus do céu, eu tenho coisas melhores pra fazer, tipo um tratamento de canal, alguma coisa assim, sabe? Você acha que dá um tapa nos dentes aí, cara? Tá com grana? Pede pro Marco Feliciano. Eu não tenho essa grana aí, né? Mas aqui, existe alguém na política que não esteja montando um projeto pessoal de poder, com exceção ao Suplicy? Existe alguém na política que não esteja pensando só nele? Porque é nítido que a Janaína estava pensando só nela, vou apoiar esse cara aqui, vou me eleger e depois eu vou dar um foda-se pra ele, porra. Até porque é muito difícil concordar com o Bolsonaro. Vamos ser sinceros, se você tiver o mínimo de coerência e autocontrole, você sai da parada, mano. Você vai lá, janta, come o que você tem que comer e depois vai embora. É a sua nota de corte, né? A sua bolha. Pra mim ela é uma espertona, o Reinaldo é um espertão, ou o Alexandre é um espertão, sacou? Vou sair antes que essa... Eles estão naquela do rato, sacou? São os primeiros a saírem do navio que vai afundar. Sem saber se o navio vai afundar mesmo, sacou? Mas vamos sair logo. Mas é que não tem como ter dúvida a respeito que essas pessoas têm um projeto pessoal, cara, né? Alguém tinha dúvida que o Alexandre Frota não tava ali só pra conseguir o Alexandre eu tenho se eleger. Dúvida, eu tenho dúvida, porque eu não sei se ele bate bem da cabeça mesmo. Mas não vamos jogar tudo pra questão de alguma, né, de algum tipo de problema mental, né? Os caras são espertos, velho, os caras são espertos, né? A gente também acha que do outro lado tem um monte de bobo que tá
tá dando certo. Esses caras são espertos pra caramba, né? Bobos somos nós. Se fazem de bobo. E né? o Valdir, cara? Como é que alguém como o Valdir chega no lugar onde ele tá e fala as coisas que ele fala? E alguém chama ele na televisão pra dar entrevista, pelo amor de Deus, mano. Mas uma coisa não anula a outra, né? O cara pode ser muito esperto e meio maluco ao mesmo tempo. Vamos ser sinceros aqui. Claro. Mas o delegado Valdir, ele é aqui do Goiás, né? Ele, assim, já tem muitos anos que ele faz a autopromoção no estado. Eu conheço pessoas que eram envolvidas na cena hardcore, que tinham zines, e que em algum post, assim, há muitos anos, fez uma piada com o nome dele, assim, igual a gente fazia, tipo, com o Temer, saca? Ele já sabendo que ele queria se candidatar a deputado federal, alguma coisa assim, queria sair das porteiras do Goiás, né? Porque quem sabe que o Goiás é uma província, né? Uma vez ele mandou apagar tudo que tinha falando mal dele da internet, começou com um discurso que, assim, porque no Goiás isso dá muito certo. Se deu no Brasil, por que no Goiás não ia dar, né? De, tipo assim, extermínio, acabar com violência, botar a polícia, matar as pessoas mesmo, dar arma na mão da galera, e lá tem muito fazendeiro, assim, é realmente um curral eleitoral pesado pra esse tipo de plataforma. E, assim, ele apareceu agora pro Brasil, mas aqui ele já é figuraça das antigas. Todo mundo sabe que ele já... Eita. Oi? Enfim, todo mundo sabe muita coisa que ele fez. Você não vai falar? Ficou com medo aí? Chegou a polícia? Fiquei. Ele sempre teve aquela alergia ou é coisa nova? Sempre teve. Mas enfim, todo mundo sabe muita coisa que ele já fez, assim, tal, mas... Sabe, as pessoas continuam... O estado de Goiás elegeu ele da mesma forma. Então, tipo assim, se ele é doido, se ele é burro, sei lá, eu acho que não é. Até porque ele é um delegado de polícia também. O povo votou nele, velho. E a galera paga pau cabuloso mesmo. Cara, e vou dizer mais, assim, ó, não pensem que esses fulanos ali, e aí junta a Damares, Ernesto Araújo, Pipipi, que eles são loucos, viu? Uhum. Esses caras sabem muito bem fazem. O que fazem e o que vai soar bem nos ouvidos das pessoas. Não achem que eles são bobos. Ah, olha ali, a Damares, ela tá pirando em cima de não sei o que. Ela tá fazendo um discurso certo para atingir as pessoas que ela quer atingir. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Todos eles, né? Até o Weintraub, né? Que virou o zoeiro. Total, cara. Tu vê que o seguinte, esses caras, eles conseguem transformar a pauta de Twitter em política pública, sabe? Esses Exato. caras ali são que conseguem, olha aqui, vamos fazer um tuitaço pra reduzir o imposto sobre o videogame. Daí chega e eles dizem, a gente tá pensando isso aí mesmo. Eles não são bobos, ninguém ali é louco, né? Quer dizer, todo mundo é um pouco louco, graças a Deus, mas não é isso aí que faz eles terem esse posicionamento deles. E só fazendo um parênteses, ver como esse negócio, a gente pode discordar e a gente discorda disso aí. Agora, quando esses caras vêm e dizem, olha, tem que ter arma na mão de todo mundo, tem que dar tiro, tem que matar, vocês saquem como tudo isso aí é um sim, né? Uhum. Isso aí não é um não. Exato. Então, ó, é o vamos fazer, né? É o vamos fazer. Coisa. Tá errado o que eles querem? A gente pode achar que sim, mas que eles são muito mais libertadores, nesse sentido de, olha, você pode fazer tudo, inclusive você pode odiar quem você quiser, né? Você pode ser preconceituoso, você pode o diabo a quatro. É muito diferente o jeito que eles se posicionam. Você falou aí pra parar de chamar de louco, né? Tem aquela famosa frase do nunca acredite a maldade, que pode ser explicado pela burrice, mas vamos respeitar os loucos, vamos respeitar os burros, né? Também, alguns são apenas burros. E vamos parar de falar também que Janaína Pascoal, Damares, tá usando droga, né? Que também não é assim. Você usa droga, você não fica desse nível aí, pelo menos. Por favor. Agora, só uma pergunta aqui. Se a gente der um fuzil pra Damares descendo a favela, o Itzel mata ela? Gente, Charles. Nossa, esse foi o pior RPG que eu já ouvi na minha vida. Essa foi pra mudar o bloco mesmo. Valeu, Charles. Bom, eu vou aproveitar aqui que o doutor Felipe Abal é mestre e doutor em História e também especialista em Direito do Trabalho Contemporâneo
Eu queria que ele desse uma palhinha aí, se for possível, né, o esforço, fazer um resumo, já que eu tô constatando aí que, sutil ou não, a gente tá se encaminhando para uma situação política, se não uma ditadura, um autoritarismo, né, fora do normal, com tantas intervenções em órgãos que deveriam ser as instituições funcionando, né? Eu queria, sei lá, dar uma pincelada aí no passado, presente e futuro da nossa democracia em vertigem. Primeiramente, então, as causas, né? Queria saber do Abal, quem que é o culpado aí por toda essa tragédia, se a gente pode apontar o dedo para alguém. A gente pode culpar o MPL, por exemplo, pelo surgimento do MBL, né? Aquele negócio dos 20 centavos que virou uma merda. A gente pode culpar o CQC por ter dado espaço aí, o Super Pop, ao Bolsonaro surgir como político folclórico, ou ao PT, o PT que causou tudo isso aí com suas estratégias e problemas aí de corrupção. Ou o que acontece? O que a gente pode dizer aí que é o culpado? A Lava Jato? Qual que é a sua visão das causas desse fenômeno aí que é a ditadura brasileira? Ou isso é um fenômeno mundial e a gente só se encaixa nele? É uma pergunta bastante simples. Vou aproveitar a sua presença aqui, né? O senhor pode repetir a parte 6 de 3, por favor? Joga um D20 aí pra ver se Nossa você vai responder. Tem como mandar por escrito aqui pra eu acompanhar? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o Ivo por ter lido o meu Lattes, né? Leu o meu currículo. É sempre, aqui, o doutor fulano, né? Eu já botei meu monóculo, assim, no momento disso aí, por favor, é o argumento, né, da autoridade, né? Não funciona mais. Você acha que só vocês apresentam as pessoas com Lattes? Que isso? Aqui também tem, meu. Aqui tem informação. Acadêmico, você sabe muito bem que não serve pra nada. O que é bom é o cara que dá as opinião cagada deles, assim, né? Daí eles aceitam tudo, né, meu? Cara, mas assim, né? Falando desse troço, eu, particularmente, cara, tem algumas coisas que eu não sou muito afeito, assim, vamos dizer. Eu não gosto muito quando fazem comparação com qualquer coisa do governo com o nazismo. Eu tenho pavor disso aí, na verdade. Porque acho que meio aplica aquela lei do Godwin, sabe? De que quando tu lança o nazismo como mal absoluto, assim, você perde a discussão. Perdeu, né? E outra, sabe? Às vezes os caras, isso aí me lembra Auschwitz. Dá vontade de dizer, porra, velho, você tá comparando um lugar onde morreram 1 milhão de pessoas de forma sistemática com, sei lá, ó, sabe? Assim, ó, o pessoal às vezes força a barra, eu não acho muito legal isso aí. Chamar já, assim, de ditadura o que acontece, eu acho forçado também, sabe? Precipitado, talvez. E até em respeito a quem viveu mesmo numa ditadura e sabe como é que é, né? Isso. Precipitado, talvez, né? E quanto à questão dos motivos, velho, olha, isso aí realmente é uma das, né, é uma das coisas mais complicadas que tem e não pode ser reduzida a um motivo só. A questão lá de 2013, a questão do passe livre e tal, isso eu acho uma das coisas menos compreendidas que existe dos acontecimentos recentes. Né? Tem muita gente que fala, olha, começou ali e daí isso aí virou no que virou. É muito injusto em relação também às pessoas, aos movimentos que estavam... Tudo que aconteceu, né? Pois é, que estavam batalhando de verdade lá mesmo, com uma pauta muito justificada, que foi sequestrada, não a pauta, mas o movimento em si, né, em torno de outra situação, e daí vai colocar lá a culpa em um monte de galera que estava fazendo um trabalho massa, que estava fazendo um protesto com fundamento. Então acho bastante injusto. Na verdade, eu acho que tudo isso aí que a gente fala, a gente pode levar para trás por muito mais tempo, sabe? Porque assim, a gente passou 21 anos de uma ditadura, cara, que depois que terminou, e põe esse terminou assim, sabe, coloca entre parênteses 3 pontinhos, sabe, a gente nunca, como é que eu posso dizer, cara, a gente nunca prestou contas daquilo lá, né? Aqui no Brasil, ao contrário de outros países, nunca se prestou contas direito a respeito do que aconteceu durante o período ditatorial e ninguém pagou essa conta, ninguém pegou e foi tido como culpado, não aconteceu nada.
né? Pelo contrário, muita gente foi anistiada, inclusive, né? Então, a lei da anistia, ela é uma lei de autoanistia, né? Ela, no fundamento dela, vem aquele negócio, não, mas todo mundo foi anistiado, vê que bonzinho. Que não foi bem assim, né? Teve muita gente que não foi anistiada nesse processo. Outra morreu que ela antes da anistia, né? Não, e gente que ficou preso depois também, por causa que ela não era irrestrita, né? Mas, enfim, ela serviu muito mais para todo esse aparelho repressivo do Estado que atuou contra a população civil, né? Então serviu para eles. E outra coisa, cara, isso é um negócio que eu discuto bastante com conhecidos, é que todo mundo tem uma fantasia em torno da Constituição de 88, como assim, agora redemocratizou e agora a gente pode votar e não sei o que, e terminou. A gente, na verdade, nunca fez uma quebra total com esse princípio autoritário, sabe? É só ver como funciona a nossa polícia, é só ver como funciona a nossa política carcerária, e é só ver também quão frágil é essa democracia que dizem que existe. Porque no final das contas tudo se reduziu a ok, agora você pode votar de 2 em 2 anos, ou né, de 4 em 4, se a gente só for falar em presidente, por exemplo, e a coisa para por aí. Então a gente nunca quebrou com um princípio autoritário, a gente nunca quebrou com uma ideia de um estado de exceção que na verdade se torna a regra. E isso é que favorece muito esse tipo de ações, de atitudes e etc. Então, no final das contas, quando a gente vê, se forma uma espécie de uma tempestade perfeita quando tu tem um ranço de uma classe média que conseguiu consumir mais, mas não está muito feliz porque a classe baixa subiu também no governo do PT. A gente vê escândalos de corrupção que acabam tomando uma monta muito grande, né, um espetáculo midiático em cima disso. A gente vê também essa onda de conservadorismo que não é só brasileira, ela é uma onda que vem em vários locais do mundo. Afinal de contas, como a gente estava falando, quando o capitalismo entra em crise, o fascismo sempre é uma alternativa viável para que aconteça. Então a gente vai ver isso em vários locais, não é só aqui, guinadas xenófobas, racistas, conservadoras por tudo que é lugar do mundo, e desemboca nisso que a gente está vendo agora. Então, assim, são vários fatores que tem que ser analisados em conjunto. Mas eu repito, não é um negócio que a gente vai poder ver assim, é 2013. Isso vem de bem mais tempo, né? Isso vem de bem mais tempo. Eu tava vendo aquele documentário Democracia em Vertigem, exatamente, que diz, e então agora a nossa jovem democracia. Eu penso cá com os meus botões, tipo, que democracia, cara pálida, né? Do que você tá falando exatamente, assim, quando tu se refere a isso aí, quando a gente tem, sei lá, 600 mil pessoas presas, quando a gente tem uma política de drogas exatamente, que acaba sempre punindo os mesmos, quando a gente tem um monte de gente que não pode sair de casa, não porque tem, não por causa de uma falta de liberdade nesse sentido estrito, mas porque não tem um mínimo de segurança, e essa insegurança vem por parte da polícia, por exemplo. Né? Então são várias coisas que a gente tem que analisar. Às vezes a gente é muito bobo, assim, sabe? Muito... Eu tenho que parar de xingar o Marcelo Tais, é isso que você tá dizendo? Não, o Marcelo Tais tem mais é que se fuder, cara. Sabe? Ele tem mais é que se fuder, velho. Porque é claro que esses caras ali tiveram o papel deles, e isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito, muito cuidado, porque você vê só o seguinte, olha quanto tempo que a mídia e essas, né, e aí entra toda essa catrefa ali, olha quanto tempo que esses caras normalizaram uma coisa que não podia ser normalizada. Né? Até hoje o jornalismo declaratório, né? A capa de todos os sites é só frases do Bolsonaro.
Não, e assim, ó, eles normalizaram, chamando pros programas e dando voz e tudo isso, um cara que dizia que tinha que matar, um cara que dizia que a ditadura era boa, um cara que dizia que ser homofóbico é uma coisa que é possível sim. Então assim, ó, esse trabalho todo de normalização de um discurso, ele é extremamente prejudicial. As pessoas tinham que ter vergonha de fazer um negócio desses. Faltou autocrítica. E na verdade elas se sentem abraçadas quando ouvem alguém falar isso. Tanto que agora todo mundo perdeu esse superego ali que deveria vir para eles e dizer, cara, isso não é legal. Isso você não deve falar, isso tá errado, sabe? Então, claro que tem várias culpas por aí. E também tem culpa, talvez, a gente que achou que o jogo tava ganho. E que parou ali dizendo, não, agora, daqui pra frente vai ser só... a gente só vai melhorar. E não é verdade. Ô, Abal. Oi. Primeiro, parabéns pelo uso da palavra catrefa. Fiquei emocionado aqui, achei muito bom. E eu tô pensando aqui, eu tava ouvindo você falar e tava pensando aqui que você, de certa forma, não considera nem uma democracia propriamente a mudança que a gente teve, né? Mas, e justifica isso muito bem, falando de uma série de fatores que realmente existem. Mas isso não tem um pouco a ver com a gente meio que se dar por satisfeito com um pouco avanço que a gente fez? Eu concordo, mas a gente não tem que, ao mesmo tempo, conseguir achar alguma vitória no que a gente conseguiu fazer? E a gente, eu falo de forma completamente absurda, porque eu mal tinha nascido na época da mudança de regime. Mas se a gente não considera essa mudança para um regime democrático, de fato, a gente não tá banalizando a conquista que foi feita? Cara, eu acho que não. Eu acho que exatamente o tipo de pensamento que a gente tem que ter é de vislumbrar essas conquistas que são obtidas, e aqui é claro que são importantes essas conquistas, evidentemente que sim, mas é da gente... Eu acho que são duas coisas diferentes. A primeira delas, a gente tem que parar de achar, eu gostei muito que tu utilizou o termo conquista, porque a gente tem muita mania, né, aqui no Brasil em especial, de achar que as coisas são presente, sabe? A gente ainda acha que direito trabalhista é presente do Getúlio Vargas. Sim. A gente acha que Constituição é um presente, assim, daquele negócio, os militares então abriram mão do poder. Tipo, obrigado, sabe? Senão vocês podiam ter ficado para sempre. Então a gente ainda tem muito essa ideia de que coisas são dadas, e a gente tem que perceber que as coisas elas são conquistadas. Se a gente tem um mínimo de direito trabalhista hoje é porque os trabalhadores conquistaram. Teve muita galera ali na década de 10, década de 20 que fez greve, que tomou pau, que morreu para conquistar isso aí. Se tem voto feminino, foi porque teve muita mulher que pegou e foi pra rua, que deu a cara pra bater, literalmente, e conquistou isso aí. Também não foi presente esse tipo de coisa. E se caiu o regime militar, foi que também teve muita gente que teve coragem até mesmo de pegar em armas para que isso aí acontecesse. Agora, não tô desfazendo do que acontece, mas a gente tem que parar de achar também que sempre tá bom, sabe? Aconteceu outra coisa, então tá ok, né? Por exemplo, a gente achou por tanto tempo que uma jornada de 8 horas de trabalho era algo que tava bom, que a gente parou de falar a respeito. A gente deveria hoje estar debatendo, estar reivindicando uma jornada de trabalho de 6 horas por dia. Com certeza. Sabe o que acontece quando a gente para e acha que 8 tá bom? Vem uma, né, uma MP da liberdade econômica e diz que você pode trabalhar 10, que você pode trabalhar 12, que você pode trabalhar os domingos. Porque uma coisa é muito certa quando a gente fala de capitalismo: nunca tá bom para eles. Nunca tá bom para eles. Se eles lucraram 10 bilhões no ano seguinte eles querem lucrar 15, depois vão querer lucrar 20. Então, assim, eles nunca vão parar de tentar tirar conquistas que a gente obtém. E a gente, às vezes, acha que tá ok. E daí o impacto disso aí é que a gente fica travado. Porque a gente acaba ficando como? Agora tá ali, né, berrando: olha, a gente não quer trabalhar os domingos. Puta que pariu! Vai tomar no cu! Isso aí é a mesma pauta que se tem desde, sei lá, cara, 1870. Que o cara tá falando a mesma coisa.
sabe? E aí, se de repente conseguir não trabalhar aos domingos, outra coisa vai passar, né? Que vai ser o meio termo aí na negociação. Não, então beleza, Exato, precisa trabalhar o domingo. Só o sábado à tarde. É o lance de botar o bode na sala. Isso aí, que é a tática do Temer, desculpa, mas é a tática do Temer, né? O Temer era o cara que chegava e dizia, olha aqui, ó, se fosse ele o presidente hoje, ou alguém como ele, não rolava esse negócio de corte de 900 milhões da educação. Ele ia pegar, ia pra TV e ia dizer, nós vamos cortar 5 bilhões da educação. Daí ia todo mundo pra rua e ele voltava, tá bom, é só 900. E daí a galera, conseguimos 4 bilhões a menos de corte. E ele sempre quis 900. Exatamente. Ai, meu Deus. Essas conquistas foram feitas em cima de uma base conservadora. Concordam comigo? Essa Como base assim? conservadora, assim, tudo que é luta é em cima de uma opressão. E o opressor geralmente é quem tem a grana, quem tem o poder, quem meio que domina o cenário, certo? Quando a revolução vem, ou quando a luta vem, ou quando a conquista acontece, essa parte dominante perde alguma coisa e, obviamente, ela vai se tratar para recuperar aquilo em algum momento. Esses 30 anos, 30 e poucos anos, 35 anos, 36 anos, em que nós temos essa pseudo-democracia, como o nosso mestre doutor colocou, não seria pouco tempo, como vocês estão dizendo, para achar que já está bom e a gente deu uma amolecida, né, no comportamento e tal, sendo o fato que todas as pessoas que estavam por trás daquilo ainda estão vivas, ou os filhos, ou pessoas muito próximas com o mesmo pensamento, e essas pessoas, quando o Bolsonaro vem e fala sobre homofobia, ou sobre racismo, ou sobre qualquer um desses temas caóticos, quando ele traz isso de volta, essas pessoas não se sentiriam confortadas em achar que o mundo está voltando a ser como era antigamente, onde as coisas... Porque, sabe aquela coisa do meu pai falar que música eletrônica não é música, e aí o pai do meu pai fala que bossa nova não é música, sabe essa coisa assim? Nostalgia. Quando o Bolsonaro fala essas coisas, ele consegue agradar... O fascismo é nostálgico, né? Então, ele consegue agradar de certa forma uma galera antiga, que tá viva, certo? E que se sente reconfortada com as coisas entrando no eixo de novo. Eu vou dar o exemplo do Brexit. Todo jovem... inglês, vamos pensar assim, o cara não consegue raciocinar direito, ele está muito preocupado com essa mudança, com o que vai acontecer, e enquanto os velhos estão sentados no bar brindando que a Inglaterra vai voltar a ser o que era antes, sabe? É meio que uma coisa que... Porque quem tem o poder, galera, não são os mais velhos, de certa forma, que tem mais experiência, que tem mais grana, que tem mais contato, que tem mais network. Nós, jovens, essa coisa florida, que vem chegando com a liberdade, a gente é só o topo da flor. A gente tem um caule que vai até lá embaixo e a raiz disso ainda é suja, tá dentro da areia, tá, sabe, absorvendo o que ela pode. Não é um pouco disso também? Bela metáfora. Cara, eu concordo contigo em uma boa parte, né? Esse negócio de que a gente tem uma elite que é mais velha, né? E que tá aí não necessariamente desde sempre. Elite. Porque o meu pai, se estivesse vivo, não seria elite, mas seria um desses caras. Meu pai é malufista, certo? Morreu malufista. Não, aí que tá. Eu tô falando da elite política, assim, né, cara? O Maluf é um excelente exemplo. Exatamente. Ele é um cara que passou lá lambendo bola de milico a vida toda, filhote da ditadura, como já dizia o saudoso Leonel, né? E continua na vida pública até hoje. Cara, olha só esse negócio de transição pra democracia. É claro que foi um cara que teve sua participação e toda a questão até da anistia e tal, mas o Tancredo Neves, que era para ser o nosso primeiro presidente civil depois da ditadura, ele tinha sido primeiro-ministro quando o Jango foi impedido de assumir em 61. Então, sabe, e daí disso tá ali o neto dele, e por aí vai. Então tu tem total razão disso aí. E é claro que esses caras, eles são saudosos, tanto em relação a coisas reais, quanto a coisas fantasiosas. E, né, tem muita gente saudade nesse do que meio. Nunca vivi, né? Não, e do que nunca existiu também. Porque às vezes chega esse negócio... Ameaça comunista, esse negócio do vô do cara, não sei se vocês têm algum conhecido que é assim, que diz, não, na época da ditadura isso aí não acontecia. Claro. Sabe, é claro que não acontecia, seu animal, porque tu não podia publicar nos jornais, porque não saía na TV. Hoje em dia tu tem essa TV ali desses
fascínora ali, que gosta de fazer programa de polícia, que tu liga a TV, começa a escorrer o sangue, né? Parece que tem um estuprador e um assassino em cada arbusto, né? Então existe esse saudosismo de uma imagem que se tinha daquele momento e tal. A coisa que eu discordo é essa esperança na juventude, porque eu acho que existe uma boa parcela de uma juventude, principalmente de homens brancos e privilegiados, né, por todo um contexto, que se encontram agora num período de crise em que eles não têm um emprego ou não têm aquela glória que eles achavam que ia ter, ou de repente eles não pegam mulher do jeito que eles achavam que iam pegar, e eles acabam colocando culpa em muitas coisas que acontecem agora. No Lula. Esse é o cara que pegou, daí porque ele pegou e fez uma faculdade, que antes era só rico que podia fazer, e ele diz que de repente não entrou na faculdade por causa do Lula e das cotas. Sabe? Ou ele chega ali e diz que de repente não foi tão bom o estudo dele, porque sei lá, tinha ProUni, e daí ele sai de lá e ele não arruma emprego, e ele não arruma emprego por causa do imigrante ou por causa do Lula, sabe? Isso. E daí ele não pega a mulher, sabe por quê? Por causa do feminismo. Isso. Então ele acaba se vitimando como, né? Olha, o mundo tá chato. Não, o mundo tá chato e agora tu ser hétero, branco. Vocês viram aquele tweet do irmão do Weintraub, né? Que ele diz assim, eu sou casado, hétero, branco, católico, olha só como eu sou o pavor dos esquerdistas. Que orgulho, hein? Porra, nossa, deve ser um esforço do caralho fazer isso, sabe? Deve ser muito terrível tu ter que se submeter a esse tipo de coisa. Sou monogâmico, nossa, parabéns. Então tu vê como esses caras acabam se vitimizando em virtude disso. Dizendo, nossa, agora eu que sou o, entre aspas, normal, é que eu não sou aceito. Esses loucos falam de racismo reverso, gente. Sabe? Então assim, ó... Orgulho hétero, racismo reverso. Exato, é bem por aí. Então eu não tenho tanta esperança assim de que isso é uma coisa de pessoas mais velhas. Eu acho que tem uma boa parcela de população jovem, vide incels, vide ANCAPs, que acabam também tendo essa ideia errada a respeito da situação, né? Que eles estão vendo de repente alguns sintomas, mas eles não olham para o que é a doença, né? E a doença de todo o negócio que tem é esse nosso velho amiguinho aí, o chamado capitalismo. Mas espera um pouquinho, o capitalismo não é novidade, velho conservador não é novidade. Jovem botando a culpa nos outros dos seus próprios fracassos também não é novidade nenhuma. Tudo isso existe desde sempre. Então, se tudo isso existe desde sempre, por que agora a gente percebe o mundo se movimentando para uma forma um pouco mais rancorosa, um pouco mais amargurada? O que tem de diferente que fez com que esses mesmos grupos que sempre existiram se relacionem de outra forma agora? A internet. Mas eu não acho que eles se relacionam de outra forma e nem que eles deixaram de existir em algum momento. Olha bem, cara, a gente tá falando de um negócio que, porra, década de 20, década de 30, foi recheado desses movimentos fascistas. Depois tu pega num período posterior, olha o que foi uma política nos Estados Unidos macartista de perseguição aos comunistas, olha o que é um governo do De Gaulle na França em relação aos próprios movimentos que depois surgiram de 68, movimento de trabalhador, olha o que a Thatcher fez na Inglaterra. As ditaduras na América Latina. Olha as ditaduras na América Latina, na África e vários outros lugares, então assim, eu não vejo nada de diferente. Eu acho que desde que, se a gente vai falar em questão de períodos históricos, o que a gente pode ver é que exatamente todo esse ranço, todo esse conservadorismo, todos esses movimentos fascistas e etc., eles são uma constante do capitalismo. Então, o que estava fora, na verdade, por isso revolucionário, era quem lutava contra o sistema econômico hegemônico dominante, que era o capitalismo, e que é o capitalismo. Perfeito. Bom, eu queria fazer um link para fechar o episódio com uma espécie aí de especulação, futurologia, porque você falou aí dos incels, essa galera aí que cresceu, né, os adolescentes, bate a idade com o governo PT, os 16 anos de governo PT. Hoje em dia, com o Bolsonaro, a direita no poder no mundo todo, né, e cada dia uma polarização, umas loucuras acontecendo,
eu queria saber, assim, se a gente tem oportunidade pro jogo virar, né? Será que o Incel vai continuar botando a culpa na oposição agora, na herança do PT? Quanto tempo dura a memória, né, pra poder a pessoa aceitar e se revoltar contra o Bolsonaro e pro Dória, alguma outra coisa assim? Qual que é a sua previsão aí, Manhabal, pro futuro da democracia brasileira em vertigem? Teremos eleições em 2022, você acha que alguma coisa pode dar brecha para um novo golpe, tipo o Lula ser solto? A gente tem a possibilidade de repente, ter o caldeirão do Huck no governo, né? Loucura, loucura. O que você espera do futuro? Gente, vocês imaginam o Luciano Huck fazendo um pronunciamento em rede nacional? Ia ser divertido. Isso não é nada, eu quero ver a ministra Adriana Bananinha. Cara, gente, eu não gosto nem de rir dessas coisas, porque parece que é tipo cuspir pra cima, sério. A gente tem que ter medo do que dá risada até, né, cara? Mas eu tô chateado que o programa, ainda bem que fizeram uma piada aí, eu tava chateado que tava terminando o episódio e eu achei que ficou muito sério, cara. Bem, mas o Brasil nos obriga. Eu sempre ouço e é todo mundo dando risada, não sei o que, e agora daí vem o Abal e daí aquele, então tá, olha aqui, né? Puta que pariu, velho. Eu sou uma pessoa bem-humorada, gente. Cara, eu sou muito acostumado a errar, né? Previsões do futuro, assim, sabe? Eu sou muito acostumado a estar completamente equivocado em relação às coisas, assim, então eu tenho um pouco de medo de fazer isso aí. Dá a previsão pra gente saber o que vai acontecer pensando no contrário, né, então? Isso, pense no contrário, Assim, ó, eu acho a possibilidade de 2022 a gente ter um aventureiro desses, o outsider, o cara que se diz, veja bem, eu não sou nem o Lula, nem o Bolsonaro, tem uma chance muito grande, cara. Eu acho que, por exemplo, se um Rodrigo Maia tivesse um carisma maior do que de uma garrafa de Gatorade, sabe, porque ele não tem... Esse cara, por exemplo, teria uma chance muito grande, mas o carisma dele é muito baixo. Então eu vejo uma possibilidade, sim, de um Dória, um Huck, alguém assim do gênero despontando nas próximas eleições. Quanto a esse negócio de tentar virar em relação a uma galera... Eu acho que mais um pouquinho de tempo e esse discurso do mas pera aí, a gente ainda tá cobrindo o que o PT fez, assim, vai perdendo força, né? A gente vai vendo que as coisas não estão funcionando, tem algumas coisas que eu acho que nem o mais ferrenho dos defensores do Bolsonaro consegue justificar, sabe? Tipo esse negócio da indicação do filho dele como embaixador, eu acho que tem coisas que estão ficando muito pesadas, assim, até pra quem quer muito justificar. Até pro Lobão, pro Gentili, pro MBL, é triste, né? Mas esses caras agora, eles vão ter que fazer muita penitência, né, velho? Pra conseguir acreditar que eles mudaram mesmo. E no mais, eu acho assim, ó, que é um momento em que mais do que a gente tentar, sei lá, vamos pra cima, ou alguma coisa assim do gênero, é um momento que a gente tem que raciocinar muito bem em como que isso vai ser feito, né? Por isso que a gente começou até falando nessa questão das pautas e nessa questão de como que a gente deve transmitir elas. Isso deve ser muito bem pensado, isso deve ser muito bem dialogado, isso deve ser muito bem construído para que a gente consiga aí sim partir pra cima. Porque se for que nem louco, né, gritando palavra de ordem, chegar no ouvido do cara que tá querendo redução de imposto do videogame, tu chegar na orelha dele e ficar gritando Lula livre, não vai funcionar, sabe? Não vai dar certo. Esse cara tem que ouvir alguma outra coisa, né? Ele tem que ouvir que, sei lá, sabe quem que curtia games? Ele mesmo, Stalin. Sabe? Que no comunismo todo mundo vai ter um videogame, cara. E na verdade, sabe... Na real pautas propositivas, né? Mas o pior é que na real é. É evangelização, né, cara? Estratégia do grego. E o problema é que é verdade. Os caras acham assim, só no capitalismo você tem iPhone. Diz, não, velho. No comunismo tu também teria um iPhone, só que um iPhone que seria produzido sem ficar dando lucro só pra 0,1% da população mundial, sem tu pegar e explorar outros trabalhadores e muito de preferência, né, que esse teu iPhone dure 100 anos, na verdade, pra gente não precisar ficar detonando com o meio ambiente do jeito que a gente faz,
sabe? Por que a gente não fala isso? E as pessoas não sabem o que as coisas são. As pessoas, sei lá, velho, tem ainda gente que acha que comunismo é aquele negócio, se tu tem 2 quartos na tua casa, tem que dar 1 pra um sem teto, se tu tem 2 namoradas, tem que dar 1 pra quem não tem. Sabe? As pessoas são completamente alheias ao que é de verdade. Sabe? Então talvez seja assim, a gente pegar e reduzir o debate, levar lá pra baixo, que também não adianta tu pegar para as pessoas e dizer, não, vamos aqui discutir, né, o sistema capitalista, mas para isso você tem que ler 3 volumes do Capital e também os teóricos que vieram posteriormente pra... não dá, né, meu? O vira-casacas que já é o começo. Já é um começo, né? Já é um início para drogas mais pesadas. É a porta de entrada. Eu queria, inclusive, endossar o que você disse, né? No sentido das pautas propositivas. A gente teve um movimento mais sólido quando pôde se unir sobre uma pauta mais nobre, né? Digamos assim, a educação. Hoje você também existe uma união também agora em torno do meio ambiente, né? O pessoal tá botando fogo na Amazônia inteira e começou a ficar desesperador, né? O São Paulo escureceu hoje, inclusive. Então, eu acho que é a prova de que, de repente, se a gente fizer um partido chamado Prioridades, e elegendo aí, pelo menos, as prioridades, uma de cada vez, começar pela legalização da maconha, por exemplo. Um exemplo hipotético. Não concorda, Bob? Tá muito bem na sua definição de prioridades, viu? Cara, mas assim, ó, em termos, por exemplo, de política carcerária, isso é um ótimo começo, cara. Exato, cara. Faz a nacional da maconha, contrata todo mundo que foi preso por causa disso, entendeu? Gente. Agora, eu efetivamente acho, cara, que tem que ter essa... Mas tu vê, né? Não é aquele negócio de você chegar pra educação e dizer, né? Não ao... Como é que é o nome do programa? Contingenciamento. Né? Não ao corte, ou não ao futurice. Mas a gente tem que chegar e dizer o seguinte, olha... universidade para todos, sabe? Isso aí é uma coisa, né, cara? É o nome lá do programa que tinha, mas isso aí é bom. Isso aí tu tá dizendo muito sucintamente o que tu quer. Não é que não é pra existir universidades ou pra que você pare as coisas, mas que exatamente tu quer que mais pessoas estejam lá dentro. Eu sou prova viva, velho, de que quando teve todas essas políticas, era muito gostoso de tu olhar pra uma sala de aula e tu ver pessoas dizendo que era o primeiro da família que tava fazendo uma faculdade, pessoas que trabalhavam o dia inteiro e conseguiam estar lá à noite para estudar, sabe? E agora não acontece mais. Então, né, a gente não pode ser o não. Nós sempre fomos o sim. Então é isso aí, e tem que eleger essa prioridade e tem que saber passar ela, né, essa nossa mensagem com uma clareza muito grande. Maravilha. Nossa, gente, tô emocionada de novo. Dessa vez eu vou chorar. Não, mas é porque... eu fui essa pessoa, né? Eu fui a primeira a passar numa faculdade, numa universidade federal, me formar e tal. E a minha irmã trabalhava o dia todo e estudou com bolsa, né? Do ProUni, à noite. E assim, eu sou filha de peão, né? Foi um maior passo dado, assim, na família e tudo. E eu lembro que nessa mesma época... né, que eu também militava pelo movimento estudantil secundarista, assim, antes de eu entrar na faculdade, eu ia muito nos protestos que tinha aqui na Esplanada, aquele dos 10% do PIB para educação. Uhum. E eu tô lembrando aqui, porque já era Dilma, né, 2010, e a nossa manifestação era um sim, né, 10% do PIB para educação. E a gente protestou durante muito tempo e tudo. Em certo tempo teve umas brigas, né, porque diziam que a Uni era governista, blá blá blá, enfim. Mas o nosso protesto era esse, a gente estava depois dentro da universidade e parece que depois que as coisas foram ficando obscuras, a nossa mente foi obliterada, assim, ó. E a gente perdeu o fio também da meada, mas eu acho que também era muito mais, entre aspas, tranquilo protestar por essas coisas numa época em que o governo dialogava, né, com essas bases, principalmente por serem de partidos de base aliada do governo também. E a gente se perdeu muito nisso ali, e eu percebi, assim, esse ano eu tentando olhar para trás na minha trajetória, o tanto que o meu apego a essas pautas ficou só no campo sentimental. Então, assim, eu sempre falo com muita emoção, né? Todo mundo sabe que também que escuta a gente que eu sou
petista, lulista, mas eu sempre falo com muita emoção das políticas do governo Lula, né? O tanto que minha família foi beneficiada, eu também, as coisas que mudaram e tal, mas também ficou meio que só nisso também, sabe? É uma crítica que às vezes eu faço a mim mesma e eu vejo os meus amigos também, que foram militantes junto comigo durante muitos anos, que a gente se colocou nesse plano do saudosismo, da coisa emocional ali, e quando a gente vai discutir com alguém é sempre falando isso, assim, não, porque eu não tinha nada pra comer e hoje eu tenho. Tipo, tá, mas isso não toca mais ninguém, sabe? Não existe mais fome no Brasil, né? É. Não, e a gente tem que mobilizar exatamente esses afetos, sabe? A gente tem que trazer isso aí pro nosso lado, mas em torno de coisas propositivas, exatamente. Né? Não pode ficar só nisso, né? Exato. Então, assim, ó, tem que ter esse afeto, tem que ter esse negócio, e inclusive tem que ter essa personalização, sabe? Quando uma pessoa chega e diz assim, olha, tem que privatizar a universidade pública, a gente tem que parar do lado e dizer, olha aqui, eu sou a pessoa que fiz Universidade Federal, ou eu sou a pessoa que utilizei o ProUni, sabe? Então a gente tem que personalizar esse negócio. Ou quando diz tem que fuzilar a petralhada, tem que olhar pra ele e dizer, tá, eu sou a petralhada, você vai me matar? Né? Então, assim, ó, eu acho que tem que ser utilizada esse afeto, tem que ser utilizado todas essas forças que tem. E tu falando desse negócio agora de protesto pela educação, eu que sou mais velho, eu me lembro de quando teve um papo assim de privatização já de federal no Fernando Henrique Cardoso. E o grito de ordem era: educação não se discute, privatiza a dona Ruth. Meu Deus! Excelente. Fora FHC, fora FHC. Caraca. Não há Alca. Não há Alca. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Doutor, você acredita que quando o presidente tiver um julgamento justo, ele vai ser incriminado de novo? Ai, né? Bom, primeiro é que bom que estamos na mesma página de que não houve um julgamento justo em relação ao Lula, né? Agora, espero que você esteja falando dele, né? Ou o presidente está falando do Bolsonaro. Eu fiquei na dúvida. Eu só reconheço um até hoje, é complicado. Então tá bom. Então tá. Olha, na verdade, eu acho que em relação ao do triplex, por exemplo, eu não vejo como ele foi condenado nem com o que teve, a não ser pelo mau caratismo do Moro, simplesmente por causa disso. Opinião popular, né? Muito menos o sítio. Pois é, do sítio eu não vou te dizer que eu tenho conhecimento a respeito das provas que existem lá, mas vou te dizer o seguinte: se tivesse um julgamento justo e se ele tivesse assessorado melhor em relação à defesa dele, acho difícil, né? Mas bem sinceramente, gente, assim, ó, tem mais 5 processos, né? Acho que tá tudo errado, assim, o que foi feito com ele até agora. Mas eu não vou te dizer que eu boto minha mão no fogo, assim, de que, não existe nada, absolutamente nada. Eu não vou fazer isso aí, né? O que houve até agora foi errado, com certeza absoluta, né? Inclusive deveria estar solto já. Agora, em relação ao que existe ali, se eu não ver processo e coisa, não tem como saber. Exatamente. Eu sou contra esse punitivismo aí. Eu acho que se o Lula errou, ele tem que trabalhar pro Estado aí, forçado. Tem que ser presidente forçado. Abrir mais umas 40 faculdades, sacou? Sem salário. Sem salário. Isso, bota o Eduardo Cunha pra administrar alguma coisa aí, sem deixar ele assinar os cheques, né? Porque você já viu que dá ruim. O Aécio pra dirigir a empresa de cocaína. Dá mais um recado final aqui. Eu acho que se o Maia voltasse a usar aquele uniformezinho de marinheiro dele, ele tava garantido na próxima eleição. Oh, meu Deus. Bom, vamos passar as arrobas aí que o Felipe Abal deve ter mais o que fazer da vida, né, gente? @Relabucho, fala pra gente como é que se comunica com você no Twitter. @Relabucho com X, para petismos, lulismos em defesa do trabalho, é nóis. Na verdade, em defesa do trabalhador, né, gente? Corta aí, Ivo Neumann. Tem que acabar o trabalho, viva o trabalhador. Jornada de trabalho de 4 horas, por favor. E final de semana com 3 dias. Sim, Vamos ser propositivos aqui, gente. André Escobar,
dá o seu depoimento aí. Gostou do episódio? Eu fiquei emocionado. Não, quem fica emocionado é a Laura. Eu fiquei feliz pra caramba. Eu tô há 6 meses tentando conseguir um salve no Vira Casacas, mas eu não tenho bicho, então a gente teve que trazer o Abal pra cá. Olha só, a gente roubou no jogo. Muito bom. Olha aí. Isso é prestígio, amigo. Prestígio. Tira com o bichinho de alguém, pega emprestado. Eu já falei, vou pegar um cachorro na rua. Vocês vão ver só se eu não vou mandar esse negócio. Eu quero aproveitar a lição que eu aprendi no episódio de hoje pra falar, me siga no Twitter sim. Ó, propositivo, viu só? Olha aí. Me siga sim, @Belinha Escobar, BELLIN Escobar. Excelente. Dr. Charles Peixoto. Gente, tô aqui já no meu 2º programa, ou 3º, talvez 4º, esse é o 5º. E até hoje vocês não me seguem na parada lá do Twitter, lá, Charles Peixoto. Eu fico só conversando com a Laura o tempo todo e assim... Não estou reclamando. Eu queria que vocês vissem isso, sabe? Ela me responde, gente. É um negócio fantástico. @Charles Peixoto, no Twitter, no Instagram, no tal do Face amarelo lá, book lá, azul também. Tô junto aí com vocês. Amarelo, bom. E é isso, meus queridos. Além disso, temos aqui o Felipe Abal, que é pretensão nossa, mas deixa arroba aí pra galera que ainda não segue. Então, eu lá no Twitter, a única rede social que eu tenho é @FelipeAbal. E também seguir lá, então, o @ViraCasacas, que é o do nosso querido podcast. Maravilhoso, Vira Casacas. Assine agora. Sim. É isso aí. Valeu, a gente fica por aqui. Mais um episódio contemplativo aí dessa projeto de ditadura. Não, é precipitado ainda. Passando diante dos nossos olhos esse momento turbulento. Que eu vou querer ouvir esse podcast aí depois, lá no futuro, e pensar, vamos ver o que o Abal acertou das previsões. Ah, isso é sacanagem. Isso tem gente que faz ali e depois diz, como vocês erraram aqui. Porra, sacanagem, sacanagem. Cobra ainda, né? Beleza. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Ouçam ouvir a Casacas, o Treta Talks. Episódio número 100 vem por aí. Vocês não perdem por esperar. E é Beijo. nóis. Uhul. Ei. Ai, gente, que legal. Abal, desculpa qualquer coisa aí, viu? A pauta genérica. O pessoal usa drogas durante a gravação. Ô, Valdir, traz aí mais um pra gente. To the left, to the left. To the left, to the left. To the left, to the left. Muita treta, vixe. Muita treta, vixe. I can feel it. Muita treta, vixe. Muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Você conhece algum personagem de direita que conseguiria ter uma conversa com a gente, assim, em alto nível, sem que a gente matasse ele pelo telefone, nada do gênero? Janaína Pascoal. Porra, de direita, velho. Eu acho que a gente precisa aqui, olha só, é uma coisa que eu venho falando já há um tempo. A gente precisa trazer o outro lado da moeda aqui, sacou? Não pode ser. Não pode ser pra avacalhar Eu o cara. tô fora e você vai gravar sozinho essa porra. Grava você e o Ivo. Não, o Charles vai apresentar. Eu sou contra Tá no bom, podcast tá cancelado. dos outros, eu sou contra. Tá? Contra o quê? Eu me meto no podcast dos outros e digo que sou contra. Esse negócio, cara, que é uma tara que tem hoje em dia, que a galera diz, né, tu vai lá e tu vai fazer um evento, sei lá, sobre pena de morte. Diz, mas tem que chamar o outro lado pra conversar. Chama o outro lado nada, cara, pau no cu do outro lado. Os caras querem matar a gente. Sabe? Não vou chamar. Não tem que chamar ninguém do outro lado, cara. A gente lá no Vira, até agora, amanhã vai sair um episódio, a gente grava, já vai ser o 4º que a gente vai gravar com o Fabrício Pontin, que ele é um liberal, cara. Ele não é de direita, ele é um liberal clássico, sabe? O liberal americano, assim. John Stuart Mill. Que não é conservador nos costumes, né? Não, exatamente, ele é liberal, né? Uhum. E a gente Agora chama... tem até isso. Pois é, porque tu tem, né, tem o liberal conservador, o liberal que não libera, né, então... Liberal que não libera é ótimo. Você inventa um rótulo pra você, sacou? Então, isso é legal, isso eu acho bacana, porque tu vê como existe, porra, é o que eu digo assim, ó, cara, vocês até falaram no outro episódio lá a respeito do negócio de dar palco pra esse negócio da Tabata Amaral. Eu queria que a Tabata fosse o inimigo que a gente estivesse combatendo. É isso, se eu tivesse que chamar a Tabata pra conversar, eu conversava com ela. Sabe, ela é um sopro de bom senso, tanto que os caras às vezes confundem com a esquerda. Por mais absurdo que isso seja. Então, assim, eu acho que até conversar com alguém que seja, né, de um outro espectro político, mas consciente, assim, eu sou favorável. Mas chamar assim, ó, tu dizer, eu quero alguém de direita e que seja inteligente, é impossível, né, cara? É uma coisa...
Agora que é do PSDB, dá pra conversar com o Alexandre Frota, será? Tá louco, cara. Tava lá tirando foto do PSDB, né, meu? E o PSDB tem o movimento esquerda de verdade, né, cara? Então... É igual o PMDB, né? Tem os comunistas. Ai, caraca. Gente, eu tinha um sonho de um dia conversar com a FHC, assim, tipo uns 20 minutos. Fumar um beck. Sim, velho, com certeza. Botar um assim e tal. Deixa ele botar, que o dele é fino. É verdade. É burguês, bota aí então, né? Mas eu acho que é a única Mas deve ser do bom, deve ser do bom. Com certeza. Tem dinheiro. Cara, Mas outras pessoas... ele era uma figura que... Puta que pariu, cara. Tu vai ler a tese dele, tu vai ver o trabalho dele como sociólogo. Não. Ele é um cara Esqueça tudo que eu escrevi. inteligente, cara. Sim. Extremamente inteligente. Não sei o que houve com ele. Aconteceu, né? O É, capitalismo corrompe, né? É assim mesmo. isso é verdade. É o sistema. Então, não é pra sair? O que é? Eu não entendi. Não sei, eu tinha que gravar um spotzinho, né? Falar do episódio 100, o pessoal mandar a pergunta, o que vocês acham? Começamos agora mais um episódio novo. Então, eu já vou começar a falar então. Gente, episódio 100, chegando. Eu queria muito que fosse tipo um arquivo X do Ivo Neumann. Não, gente. Então, se tivesse opção, votem. Eu odeio esses egotrip louco, eu acho desnecessário. Egotrip. Você não precisa nem participar, mano. Não, mas agora, sério, eu queria muito responder pergunta do povo, assim, de verdade. Mas ao vivo, saca? Tipo, abrir uma live, assim, a galera começar a falar. Ah, eu tô defendendo essa ideia. O Ivo tá fugindo, mas eu tô defendendo essa ideia. Não, eu abri a Não tem que enquete escolher lá. outro, não. né? Quem que é o gerente nessa porra aqui? Chama o gerente aí, caralho. É o Escobar? Escobar, como é que vai ser essa parada? Você vai deixar esse maluco aí do microfone de tarre agora, porra? Ô, gente, Eu vou falar. a não ser que eu tenha... democracia não, cara. A não ser que eu tenha sido integrado ao podcast, eu vou sair então, tá? Se quiser, a gente só não paga salário, Tá, viu? a não ser que vocês compraram meu passe, não sei se negociaram com o Carapanã lá, assim, né? Ó, Felipe, a partir de agora você vai jogar no Treta, tá? Você foi vendido. Nossa, E a gente lá tem bala pra isso? Tem cacife pra isso. Eu não queria dar notícia dessa forma, não, mas... Você foi emprestado, né? No final do ano tu vai jogar com eles. Ai, meu sonho. Estalo Podcasts.